Olá, bom dia, paz e graça, amados irmãos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro. Está quase terminando o ano, né, abençoados? Está quase terminando o ano, mas estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Mas eu quero trazer aqui para vocês um assunto muito importante, porque fala do que está acontecendo no meio dos crentes e dos evangélicos. Porque eu nunca vi, irmãos, o que está acontecendo de uma forma tão rápida, mas isso talvez seja para que a gente possa entender que Jesus está voltando, né? Olha só, lá em Gênesis, capítulo 6, versículo 8, diz a palavra do Senhor assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. No momento em que Noé achou graça, que o Senhor achou graça num homem chamado Noé, ele estava já preparando uma pessoa. Para quê? Para um grande evento que iria acontecer 120 anos depois. Esse evento iria acontecer há 120 anos depois. Deus já estava escolhendo um homem a qual ele achou graça. Ele achou, vamos dizer assim, um homem temente ao Senhor, a Deus. E o que iria acontecer na sequência, anos depois, era muito importante e não poderia ser qualquer pessoa. Os irmãos bem sabem do que eu estou falando, é que haveria o quê, irmãos? Um dilúvio. Esse dilúvio iria acontecer, mas Deus não queria destruir a terra de um modo que não desse uma chance para as pessoas. Que Deus não dissesse para as pessoas, não dissessem que Deus não teria nem tem misericórdia. Mas por que eu estou falando isso? Porque Deus sempre vai levantar alguém quando algo está pronto para acontecer, seja no momento ou seja no futuro. Deus sempre vai levantar alguém. Então veja bem, o que nós estamos vendo hoje no mundo é um esfriamento espiritual, um esfriamento das pessoas não para com Cristo, mas para um caso especificamente, para as religiões. Porque nós estamos vivendo hoje mais, irmãos, momentos de religiosidade, tá certo? Momentos em que o homem em si não está querendo ser mais cristão. Eles querem ser crentes, eles querem ser evangélicos, mas cristão não. Então, Noé, ele foi preparado, forjado para uma missão que iria acontecer 120 anos depois. E essa missão Deus deu a uma família, para que ele pudesse construir um barco que levasse pessoas, não animais, pessoas. Mas o que é que aconteceu? As pessoas assim não desejaram, não quiseram. Mas, meu irmão, o que eu quero trazer para hoje, irmão, é que muita gente está se colocando como representante de evangélicos e crentes. Não sei se vocês já perceberam isso. Então, os evangélicos e crentes estão, irmãos, buscando uma representatividade. E o cristianismo, o cristão, está buscando a Cristo, está buscando a Jesus Cristo, Salvador, aquele que veio para salvar a humanidade do pecado. Então, a gente percebe que existem 3 tipos de pessoas que estão buscando para si a representação, a qual Deus já deixou. Deus deixou o Espírito Santo para nos representarmos aqui na terra. Mas o homem busca pessoas, busca evidência em pessoas e escolhe pessoas para o representar. Em vez de buscar o Espírito Santo de Deus, busca um homem ou uma mulher para o representar. Mas com isso, vem o quê? Os escândalos. Por quê? Porque aquelas pessoas, irmãos, que estão como crente, como religioso, ou seja, evangélico, eles têm uma tendência a buscar o neoliberalismo
ou uma santificação falsa. Uma santificação que visa somente o crescimento carnal e financeiro. Mas existe também hoje uma batalha, uma guerra muito forte entre a mídia, principalmente nos canais do YouTube, muitos deles, combatendo literalmente, irmãos, usando palavras literal, que não precisamos, irmãos, voltar a repetir, já alguns vídeos meus, sempre tem essa palavra. Por quê? Porque estão querendo destruir as igrejas. Qual igreja, pastor? As verdadeiras igrejas, as igrejas cristãs, e deixar, irmãos, as falsas igrejas. O cristão, o evangélico, o crente, tá certo? Por exemplo, crente vai para o carnaval? Vai. Tem igrejas que estão vivenciando isso e acham isso normal. Tem evangélico brincando no carnaval? Tem. Acha natural. Mas cristão, verdadeiro cristão, aquele que é discípulo, não tem essa visão. Mas o que é que está acontecendo? Voltando agora ao que eu ia falar. Estão querendo, irmãos, estão perturbando por causa de algumas pessoas, de alguns pastores, fazendo com que as igrejas não mais sejam subsidiadas pelos membros. Aí o que é que acontece? O membro ele está sendo influenciado a não dizimar e nem ofertar. O que é que acontece? As igrejas neopentecostais, as igrejas evangélicas, as igrejas, vamos dizer assim, de crente, estão fazendo o quê? Estão buscando alternativas, que não é para ter alternativas. Qual é essas alternativas? Fazendo show gospel, show de pregadores que não tem pastores para conduzir. Não tem. Cobrando os irmãos, cobrando para pregar, cobrando para cantar. Por quê? Porque essas igrejas precisam substituir aquilo que Deus deixou como ordenança. A gente diz assim, não, mas o dízimo e oferta, ela não é da nova aliança. Por que não é, irmãos? Porque isso estava na lei. Não estava na lei. O dízimo e oferta foi instituído antes da lei. Já existia isso. Porque para sustentar as igrejas, irmãos, cristãs, e não igrejas evangélicas, e não igrejas de crente, mas igrejas cristãs. Você sabia que Jesus foi sustentado por mulheres? Está na Bíblia, está em Lucas. Então a gente percebe, irmão, que esse combate que está tendo forte contra as igrejas cristãs passa não pela santificação, não pela palavra, mas irmãos, pelo dízimo e oferta, que querem destruir os pastores verdadeiros, pastor que prega, pastor que manuseia, pastor que cuida do rebanho. O pastor, ele tem essa prioridade de cuidar do rebanho, esse privilégio de cuidar do rebanho, mas precisa ser sustentado pelas ovelhas, por ovelha, não por bode, por ovelha. Então, a gente percebe que nós, como cristãos, não como crentes, nem como evangélicos, precisamos ter essa visão e precisamos, irmãos, viver esse momento de realidade. Se você quer ver sua igreja crescer como cristão, não como crente, nem como evangélico, passe a cumprir o que está escrito na palavra. E não o que as pessoas acham. Porque o que as pessoas acham não interessa para a palavra de Deus, mas sim o que está escrito. Então, eu estou muito preocupado porque estão sendo massacradas as verdadeiras igrejas, as verdadeiras cristianismo. Mas virá através disso, irmão, que a perseguição. A perseguição virá por isso, por nós, irmãos, estarmos, irmãos, alimentando a crentes e evangélicos. Nós não devemos alimentar crentes e evangélicos. Devemos, sim, nos alimentar do cristianismo de Cristo, de ser discípulo, pregar a palavra, levar a palavra, o ide do Senhor. É isso que o cristão faz e é isso que devemos fazer, tá bom? Essa é a minha reflexão do dia. Deus abençoe você, mas não sai daqui sem antes se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, compartilhar esse vídeo e nos ajude a chegar à meta de 1.001 inscritos. Eu conto com você. Até amanhã, em nome de Jesus.